onde está a morte, a tua vitória. É isso aí, nós estamos no Sábado Mission, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso sábado de missão, de nós definirmos aquilo que é a marca do nosso envio, aquilo que é a essência que o Senhor colocou dentro de nós por uma convicção. Nós estamos na última semana do mês de julho, o mês que estamos profetizando, né, a manifestação que houve em Lázaro, de uma ressurreição e de uma vida, né? Nós estamos nesse mês de julho sobre uma palavra que é revelada, né? Que nos faz ressuscitar e andar. A ressurreição precisa ser acompanhada de um movimento. Por quê? Porque vamos anunciar o que aconteceu. Vamos anunciar a vida que foi revelada, o Filho que se revelou. Vamos anunciar o que passou e o que agora está dentro de nós. Então, hoje eu quero falar contigo sobre a questão sobre a marca desse quarto dia dentro da nossa vitória. O que é essa vitória, né? O que nos faz vencer a morte e tudo aquilo que a envolve. Então, já aconteceu a ressurreição. Nós vivemos a marca do nosso jejum, encerrou ontem na sexta-feira. Já vivemos a ressurreição, naquilo que você consagrou, naquilo que você dedicou ao Senhor, naquilo que você buscou uma direção, você foi respondido com uma ressurreição. Agora você precisa colocar essa ressurreição em movimento e anunciar, né? Ah, mas eu não sei o que eu falo. Abra sua boca. Só comece. Por quê? Porque a promessa é que o Espírito vai encher. E se Ele prometeu, não existe uma variação nele para Ele mudar no meio do caminho. Não existe Deus dar um passo para trás. Ah, não, agora... Não existe. Existe Ele cumprir algo. E Ele prometeu que Ele vai encher a nossa boca. Ele vai encher o nosso lábio. Ele vai colocar, Ele vai inspirar a nossa vida para anunciar aquilo que é a marca de uma verdade. Então, o bispo falou no domingo, né? Do quarto dia, ele falou sobre o ritual que envolve a prática judaica ali da morte, que envolve toda essa questão da morte, né? Que quando a pessoa é dada como morta, né? Logo no primeiro dia ela é envolvida, ela é atada, faixas são colocadas em seu corpo, né? No primeiro dia. No segundo dia, essa pessoa ela é colocada dentro de um sepulcro. E no terceiro dia se coloca uma pedra. Então, o ritual, né, da lei judaica e tantos rituais que nós nos envolvemos e práticas e práticas que são, assim, constantes da nossa família, das crenças que nós temos dentro de nós, nos dizem que até aqui tem esperança. Até aqui algo pode acontecer, né? E existem vários registros. Eu estava estudando, assistindo alguns vídeos, e existem registros de ressurreição, de pessoas que tinham sido dadas como mortas e acabam ressuscitando até o terceiro dia. Então, assim, até o terceiro dia existe ainda uma possibilidade, há uma probabilidade de essa pessoa ressuscitar. Mas o quarto dia chegou para Lázaro, né? E nós nesse mês inteiro percorremos contigo a passagem que as irmãs de Lázaro chegam até Jesus e falam: olha, meu irmão está morto. Já é o quarto dia, já cheira mal, não tem nada a ser feito, né? E quantas pessoas se levantam, né? E quantas situações se levantam para poder mesmo rotular, para poder anunciar que já não tem mais nada que podemos fazer. E talvez seja o seu filho que foi rotulado. Talvez foi a sua empresa que foi rotulada. Talvez foi você mesmo que foi rotulado. Já não tem mais jeito. Já não existe mais um caminho. Só que é no quarto dia que Jesus escolhe para manifestar a glória dele. É no quarto dia que ele escolhe clamar o nome de Lázaro e chamá-lo para fora. É no quarto dia que ele manda desatar o corpo que envolvia Lázaro. É no quarto dia que Lázaro começa a anunciar o que havia acontecido com ele. É no cenário de uma impossibilidade que a nossa fé manifesta. O que se manifesta no quarto dia, se manifesta a nossa fé. Por quê? Porque nada é impossível ao que crê. E isso que eu quero anunciar no dia de hoje, eu quero orar pela tua vida. Daqui a pouco nós temos um casamento aqui na Igreja Sem Placa, aqui na 9 de julho, o casamento do Josué. E eu tô correndo porque eu vou fazer ainda, eu vou
ajuda lá na parte da transmissão. Mas eu quero antes anunciar essa palavra e colocar essa palavra no teu espírito. E que nós possamos ter mesmo uma marca de uma oração. Por o fim desse mês, por tantas coisas que o inimigo quer dar mesmo como fim, né? Mas que nós vamos ali chamar a existência, vamos colocar a nossa fé em um perfeito movimento, em nome de Jesus. No quarto dia, Lázaro sai. A ressurreição já havia acontecido, né? Já havia sido manifesto, os olhos já haviam... De tantas pessoas haviam constatado que aquilo era real, que ele havia ressuscitado no quarto dia. Só que depois daquele fato, depois daquele acontecimento, depois daquele milagre, um movimento precisava acontecer. Um movimento de uma anunciação. Tudo aquilo que foi dado, que você consagrou ao Senhor no decorrer desse jejum, no decorrer dessa semana, desse mês, de dias da sua vida. E que você viu a manifestação. Né? Só que você não anunciou, você não cantou. Não, é melhor que as pessoas não saibam. Não, é melhor que fique só aqui entre nós. Não, o milagre é para ser contado, né? O que aconteceu conosco precisa ser anunciado. Comece a anunciar hoje, em nome de Jesus, o que Deus tem feito na tua vida. Porque esse é o testemunho que invalida as obras do inimigo. Obras de morte que ele deseja perpetuar na vida de outras pessoas. Situações e condições que ele deixa manter veladas, sepultadas. E não, nós vamos anunciar a vida do Filho que ressuscitou, em nome de Jesus, né? E eu quero ler com você 1 Coríntios 15, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 53, porque hoje o foco dessa palavra é: onde está a morte da tua vitória? E Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele começa a falar sobre a ressurreição. Ele começa a falar: se vocês não creem que Jesus ressuscitou, não tem como nós sermos ressuscitados. E aqueles que dormiram, aqueles que morreram, tampouco há esperança para eles. E Paulo começa a dissertar sobre essas questões que envolvem a ressurreição, trazendo a marca de uma convicção. Se você crê até o fim. Se você crê na vitória, você crê nela completa. Não existe meia vitória, não existe. E ele começa a falar disso muito forte, né? Então aí na Bíblia você vai ler essa palavra em 1 Coríntios 15, 53, que diz assim: é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E eu comecei a pensar, né? O porquê Jesus permitiu a morte de Lázaro. Por que Jesus permitiu que o amigo morresse? Porque Jesus permite tantas situações nas nossas vidas. Porque Ele permite tantas coisas acontecerem ao nosso lado. Porque Ele deseja que algo morra. Ele deseja que o corpo natural, a vontade natural, a intenção natural, o corpo todas essas coisas são corruptíveis. Tudo aquilo que é natural, Ele deseja que morra. Por quê? Porque quando morrer, vai haver uma cobertura. Nós seremos revestidos. E depois que desataram Lázaro, o que viram? O corpo cheio de marcas? Bem. O corpo cheio de aflição? Não. O corpo cheio de questionamento? Não. O corpo preparado para uma anunciação. O que ele iria anunciar? A glória de Deus. Porque eles enxergaram em Lázaro a glória do Senhor manifesta, né? A ressurreição mostra ao outro a glória de Deus. Porque homem algum pode ressuscitar o outro, mas o poder de Deus que é aperfeiçoado em nós, esse sim pode. E nós falamos disso já na semana passada, eu ministrei essa palavra sobre o que tem, né, quando as faixas são removidas. E eu comecei a pensar, Jesus só permite que essas coisas aconteçam porque Ele quer nos tirar de uma visão natural, de uma reação natural. Ele quer nos levar a um caminho de vida. Ele quer nos levar a um caminho dessa manifestação que transcende o natural. E lá em 1 Coríntios 15, ele começa a falar, ele fala exatamente isso. É necessário. Ah, Jesus, eu não quero. Mas é necessário. Ai, meu Deus, faz com o outro. Não, com você. É necessário que a gente seja revestido de incorruptibilidade,
né? E que o corpo mortal se revista de imortalidade. Jesus pega o natural e reveste com o sobrenatural. Por isso que quando tentam te buscar, não conseguem. Vão encontrar o sobrenatural de Deus. E a glória que nos reveste, essa glória ela é eterna, né? E eu comecei a pensar, meu Deus, as pessoas desejam ser revestidas de tantas coisas, né? Eu e você, em nossos sentimentos naturais, desejamos que tantas coisas venham até nós, que nos cubra, que nos justifique, que aconteça, né? E as pessoas pensam que glória para esse mundo, né? Glória, sucesso, fama, é você ser coberto e ser revestido de ouro. Ah, faz isso de ouro. Ah, coloca uma pulseira de ouro. Ah, coloca uma corrente de ouro. Ah, coloca aquilo. Ah, me dá essa roupa. Ah, cobertura, cobertura, cobertura. Só que nenhuma cobertura, né, é revestimento. Nenhuma dessas coberturas, não. É só mais peso. É só uma casca. É só uma aparência, né? Uma pressão básica já deixa aquilo frágil, já deixa aquilo desestabilizado. Só que o revestimento que o Senhor coloca sobre a nossa vida é a marca do Espírito, é a marca da glória dele em nós. É muito louco porque lá em Atos, né, quando o poder do Espírito é manifesto e vem sobre a carne, vem sobre essa situação e condição natural, a palavra diz que nos reveste de poder e autoridade para agora sermos testemunhas. Então, o revestimento que recebemos não é para nos tornar poderosos, né? E cheio de sucessos. Não. E não que essas coisas sejam erradas, mas o revestimento que recebemos é para dar testemunhos, para nos tornar a boca de Deus naquilo que recebemos como missão. Talvez seja dentro da tua empresa, talvez seja dentro da tua família, talvez seja em um lugar. Aonde você está hoje, esse é o ambiente que Deus escolheu para que você comece a anunciar. Anunciar a marca daquilo que você recebeu como revestimento. E é sobre essa marca que eu quero falar contigo. Porque lá no versículo 54 desse mesmo capítulo, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte. Essa é a marca que está em nós. Tá? Essa é a marca que está em mim? Sim. Se essa cobertura, se esse revestimento chegou até você e está na tua vida, né? Se cumpriu a palavra, se cumpriu a escritura de que você já venceu a morte. A morte queria te jantar, mas você jantou a morte. A morte queria acabar contigo, mas você acabou com a morte. Pela tua força e pelo que você conseguiu adquirir? Não, por aquilo que te revestiu. Então, a minha autoridade, né, a minha habilitação, a força que eu tenho para responder às coisas que acontecem comigo, não vem daquilo que eu consigo edificar com a minha força. Vem daquilo que eu fui revestida. E Paulo começa a dar esse conselho. Ele termina lá explicando todas as coisas. 1 Coríntios sobre a ressurreição. E ele termina falando que havia uma palavra, que havia uma profecia, que algo precisava se cumprir comigo e contigo, né? Como vai ser completo esse testemunho que Deus está colhendo para julgar o inimigo? Quando eu e você vivermos pelo revestimento do Espírito. Porque quando eu sou revestida pelo Espírito, eu consigo enfrentar a morte. Eu consigo responder à morte com vida. Eu consigo sair do meu corpo natural que vive as suas aflições, sair das emoções que está angustiada e ir para o meu corpo incorruptível. E marchar em direção à vitória, vencendo para vencer. Então Paulo começa a ensinar esse caminho, que é o caminho da nossa missão.
Por que caminhamos? Porque continuamos caminhando o caminho em direção a Jerusalém, que é o sepultamento, que é a crucificação, que é a aflição e que é a morte, porque estamos revestidos. E aí a marca do Salmo, porque diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que você esteja nesses ambientes, ainda que você esteja passando por essas situações, você não teme. Você não teme porque você sabe responder, porque você tem armamento e fortalezas? Não. Você não teme porque você está justificado por algo que te revestiu. Quando o inimigo ele vem criar uma pressão e uma opressão sobre você, isso fica na marca de um revestimento. Né? Porque o revestimento é a marca daquilo que preserva. E Deus está preservando o espírito que Ele colocou em nós. Deus está preservando a voz que Ele colocou em nós. Deus está preservando o tesouro. O que é valioso é o que você conquista com a tua mão? Não. Valioso é o que Jesus já conquistou no Calvário e colocou dentro de você. E por isso Ele preserva, porque isso é precioso para Ele. Isso Ele quer em um movimento. Isso Ele quer que saia de um lugar e acabe em um lugar. E essa é a marca que está sobre a nossa vida. Hoje, o que você vai receber sobre você? A marca de um revestimento. Em nome de Jesus. Seja agora revestido, né, por essa palavra que te faz mesmo superar situações que estavam dadas como finalizadas pelo inimigo. Você agora está revestido para caminhar e para conquistar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E sabe qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito da sua vida? É de nós sermos revestidos por esse poder do alto. Tantos cursos estão sendo vendidos, tantas pessoas estão anunciando e declarando que elas têm uma fórmula mágica para você descobrir o seu propósito. Você não precisa de uma fórmula mágica. Você precisa se deleitar na palavra e ler naquelas letras, né? Que existe um poder que quer te revestir, para que você tenha capacidade de cumprir com a sua missão. O que fez Paulo cumprir o que foi confiado a ele não era todos os ensinamentos que ele havia recebido de Gamaliel, não era todas as experiências que ele havia tido, não era a força que ele tinha como um guerreiro e um conquistador. Não. O que fez Davi derrubar o gigante não foi a capacidade, a habilidade, não. Foi a habilitação que ele tinha pelo revestimento que ele possuía. E todos os homens de Deus são reconhecidos como homem de Deus, não porque eles são extraordinários, mas porque eles foram revestidos pelo poder do Espírito. E eu desejo tanto que você empreenda com a marca do Espírito. Eu desejo tanto que você prospere na sua família com a marca do Espírito. Eu desejo tanto que você cuide da sua família e daquilo que é valioso para você com a marca do Espírito. Porque você vai ter força de resistência. Em nome de Jesus, que você hoje acesse esse caminho. Deixe o corpo da corrupção. Deixa hoje o pecado que é a lei. Deixa hoje toda essa aflição. Para quê? Para ser possuidor e para viver pelo corpo de Cristo. Quando eu vivo pelo corpo de Cristo, eu vivo pela fé. Fé no Filho de Deus. Por quê? Porque eu nasci de novo. Morri para o pecado. Morri para as coisas desse mundo. Morri para a vida natural, né? E eu estou viva agora o quê? Para uma realidade celestial. E lá em João, 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence a morte, a nossa fé. Porque é convicção, porque é o que o inimigo não pode interferir, é o que ele não pode manipular. E para os rituais da morte, né, assim como para os judeus, primeiro, segundo, terceiro dia, e dessa forma, e agora a gente fala aqui, eu respondo o quê? Eu respondo com a vida, né? Para os rituais de morte desse mundo, a situação pode ser dada como acabada, como finalizada. Mas o Filho de Deus se manifesta pela fé. E nada é impossível para quem crê. No quarto dia da impossibilidade, Jesus se manifesta.
Então essa marca está sobre nós. Muitas coisas querem chegar como uma intimidação. É um quadro, é uma sentença, é uma pessoa que a gente ama e que quer manipular uma situação, né? É um negócio, é um contrato, é uma escassez. São tantas coisas que nossos olhos e os nossos sentidos estão validando como intimidação, né? Só que para cada passo que torna essa intimidação mais próxima a nós, nós podemos questioná-la. Porque você concorda comigo que o onde é um questionamento? Onde? Onde? Onde está a morte? A tua vitória. Estou questionando a morte. Em que lugar? Em quem ela conseguiu de fato obter vitória? Porque a morte perdeu em todos os cenários a ceifa que o inimigo queria colocar, o trago que ele queria ter, ele não conseguiu prosperar, porque a vida interferiu. E eu coloquei para toda aproximação, nós podemos questionar: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. E o que tragou a morte? A vida de Jesus. E como nós podemos viver esse testemunho hoje? Talvez a gente se questione isso em muito tempo. Ah, mas como eu posso viver essa palavra hoje? Eu não estou morta, eu não morri. Mas para tantas coisas você morreu. Tantos sonhos morreram dentro de você. Quantas pessoas morreram dentro de você por situações que você nunca conseguiu resolver? E todas as vezes que você quis resolver, gerou mais conflito. Por quê? Porque você continuava aplicando morte. Justificar uma situação é continuar aplicando morte. Agora, acrescentar a vida, colocar a marca desse revestimento, né? É reverter a situação e continuar uma história que é verdadeira. A história de todas as coisas não é o do que eu faço, deixo de fazer, o que o outro faz ou deixa de fazer. A história de todas as coisas é uma história celestial, a história que Deus está contando. E Deus está contando a história de quem está assumindo o espírito que foi dado, quem está vivendo por essa preservação, quem está vivendo por esse revestimento, quem está de fato entrando no campo do inimigo, despojando e conquistando. Quem está vivendo essa realidade da missão? Porque Deus não quer mais um orando: Deus, por favor, Deus faz isso. Não, Deus não é, a palavra não é um livro de autoajuda. Deus não está como um mentor. Deus é soberano, Deus é verdadeiro e Ele quer que nós nos movamos, né? Por fé, por convicção de quem Ele é. Então, em nome de Jesus, que hoje nós sejamos despertos para essa realidade. Em nome de Jesus, o que tragou a morte. Aí no versículo 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A vitória de Jesus devorou a morte. Ele, após ali, ter a crucificação, ele entregar o Espírito, na verdade ele entregar o Espírito ao Pai, ter a crucificação e todas as coisas, ele vai até o inferno e ele pega a chave do inferno. Ele toma posse, desse cenário que o inimigo deseja mesmo continuar regendo nas nossas vidas. Jesus, com a marca de soberania, ele vai e ele exerce esse governo. Jesus é a nossa vitória, Jesus é a nossa bandeira, Jesus é a nossa fé. Nós temos fé no Filho de Deus, de obras maiores, de situações maiores, de condicionamentos que serão vencidos. E Paulo, ele completa, falando em 1 Coríntios 15, 58, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso Senhor, o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. E hoje eu vim aqui somente para poder orar, em uma palavra muito breve, repassando pontos desse mês que nós vivemos, para que possamos mesmo nos lembrar, para que possamos mesmo assumir essa missão, assim como Paulo colocou, de estarmos firmes, de questionarmos qual é o nosso fundamento, o que lançamos como fundamentos,
porque é o fundamento que garante que vamos estar firmes diante das intimidações. É o fundamento que garante que os ventos vão vir e nós não vamos ser levados. É o firmamento que garante que o que vamos edificar vai ser verdadeiro e vai ser perpétuo, vai permanecer. É o firmamento, sejais firmes, inabalável, é a marca daquilo que nós pertencemos. Pertencemos ao reino inabalável do Senhor. Todas as coisas desse mundo vai passar, vão sofrer variações, mas o reino de Deus, ele é completo, ele é absoluto, e nós estamos estabelecendo com unção, com o poder de Deus, não pelo que a Thay pode fazer, não pelo que você pode fazer, não, pelo que Deus já fez, e porque agora nós vamos anunciar. Então a minha oração hoje é pela obra abundante do Senhor, por onde nós estamos colocando o nosso trabalho, aonde nós estamos colocando a nossa força e a nossa energia, por essa missão que nós estamos entendendo, que temos, que estamos respondendo, em nome de Jesus, para que você não fique em um cansaço, né? O inimigo num percurso dessa anunciação deseja colocar tanto cansaço, deseja colocar a marca de não vale a pena. Só que Lázaro saiu dessa ressurreição para um movimento de uma comunhão. O próximo evento depois da ressurreição de Lázaro é ele à mesa. E a mesa é a marca da nossa comunhão. É na mesa, na comunhão dos irmãos que anunciamos essa palavra. Eu quero orar, construindo na sua vida hoje caminhos para que essa comunhão ela aconteça, para que a inimizade ela seja vencida. Nós vivemos uma semana do bispo falando aqui no programa de rádio, na hora do Mestre, sobre as marcas, sobre a marca do Espírito que nos faz vencer toda a inimizade. Não vai haver mais inimizade dentro de você. Não vai mais haver, decisões egoístas para o seu próprio eu. Essa é a marca de um corpo que é corruptível. Essa é a marca do movimento de Satanás, dos seus anjos e demônios. Mas a marca do corpo de Cristo, de um corpo que foi glorificado, é a marca de uma cooperação. É uma marca de sair de uma corrupção para a incorruptibilidade, para viver de uma retidão, para viver de ter tudo em comum, para sairmos do corpo que está morto, que está falido, não há vida, para um corpo que é glorioso, que se renova, que é transformado. Nós somos transformados pela vida de Cristo em nós. Somos transformados por essa unção e por esse Espírito que nos cobriu. Você está revestido por essa unção. Quando você entrar em um lugar, quando você sair de um lugar, quando você estiver diante de alguém, o que vai ser manifesto? Vai ser manifesta a unção. Em nome de Jesus. E eu quero orar hoje, para que você reconheça e você receba esse óleo sobre a sua cabeça. Para que você receba gosto, em nome de Jesus, amanhã na nossa vigília, com essa unção fresca em você, de você buscar experiências maiores, de você dizer à morte, onde está a morte, a tua vitória, de você questionar todos os questionamentos desse mundo, de você responder com uma convicção: sabemos o que já venceu a aflição, sabemos que foi a nossa fé, sabemos que é o Filho de Deus manifesto. E essa é a nossa convicção e essa é a nossa verdade. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada filho teu que está agora conectado nessa transmissão. Nessa palavra breve e rápida, que veio mesmo, Senhor, somente para testificar aquilo que estamos buscando em Ti. E o que buscamos em Ti é o revestimento. Porque estamos enxergando, Senhor, os desafios maiores. E ouvimos a Tua voz nos conduzir a eles. Mas queremos ter convicção hoje desse revestimento, desse poder do Senhor que é aperfeiçoado em nós. Cobre e reveste a cada irmão meu, Senhor. Porque esse revestimento é a nossa vitória. Porque esse revestimento nos faz mesmo superar as mentiras, as calúnias, a vitimização, Senhor. Nos faz superar o abandono, nos faz superar a morte, nos faz superar a idolatria. Reveste cada filho teu agora, Senhor. Cobre cada um agora, meu Deus, com esse óleo fresco e com essa unção.
em nome de Jesus. Que seja esse sábado mesmo, o sábado desse descanso sobre a vida dos meus irmãos, o sábado dessa presença, porque o Senhor é a própria ressurreição, o Senhor é a própria vida manifesta, o Senhor, Pai, é a nossa alegria, o Senhor é a nossa bandeira. Que o Senhor seja agora, Senhor, tão presente, tão real nesse quarto, nessa sala, através dessa live, em nome de Jesus. Porque o Senhor está live, o Senhor está vivo e o Senhor reina de geração em geração. Reveste agora, Senhor, cada filhinho teu, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Reveste cada empreendimento que está sendo consagrado agora ao altar. Reveste, Senhor, cada propósito e cada sonho. Coloca ali a marca de uma palavra que preserva todas as coisas. Preserva do inimigo que deseja tragar. Preserva do inimigo que é furioso e que tem tanta sede, Senhor, para matar as nossas vidas, para ceifar o propósito. Em nome de Jesus, preserva. Assim como o Senhor, Pai, criou uma estratégia de livramento à vida de Moisés, colocando ele dentro daquele cesto, o envolveu mesmo com a marca daquele betume, Senhor, assim como esteve também na arca. É a marca de uma preservação, isolando tudo aquilo que poderia ser uma infiltração, preservando, Senhor, tudo aquilo que poderia ser um acesso do inimigo, assim como o Senhor colocou a estratégia em Neemias de voltar, fechando todas as brechas da entrada da cidade, do muro, Senhor. Seja essa também a nossa percepção hoje, pelo revestimento que recebemos, possamos também revestir aquilo que o Senhor nos deu. Transferimos agora a marca, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor colocou nas nossas mãos dessa unção, para nossa casa, a cada travesseiro que agora são ungidos, Senhor, consagrando pessoas, a cada cadeira, a cada chave de automóvel, de casa, a cada fotografia, meu Deus, a cada coisa que é colocada agora no teu altar, porque a ti pertence. Recebam sim, em nome de Jesus, a marca desse cuidado, a marca dessa preservação, porque tudo que o Senhor preserva é para um crescimento. Faz crescer agora, Senhor, esse espírito. Faz crescer agora, Senhor, esse testemunho. Faz crescer agora esses sonhos. Em nome de Jesus, eu desligo toda a marca de miséria nas orações, nas petições. Em nome de Jesus, que você encontre agora uma palavra, que você receba agora essa palavra ativada dentro de você, de uma frequência nova, de uma velocidade nova, de um ritmo novo, em nome de Jesus. Que você encontre no corpo a marca do pão que é partilhado, para que a tua fome seja saciada. Vai ser saciada de realidade, porque o corpo que foi partido é o de Cristo. Há realidade no corpo de Cristo, que você enxergue, que você se envolva, que você desenvolva e que você receba agora a consciência de tudo aquilo que você consagra. Nada é em vão, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito. Receba essa palavra mesmo para conduzir os seus próximos dias, para que amanhã você possa receber uma outra palavra, consagrar o seu mês de agosto na nossa vigília e viver nessa soberania em nome de Jesus. Amanhã nós temos 3 cultos poderosos, 9 horas com a pastora Elô, 11 horas com o pastor Olivete e às 18 com o bispo Betão. Vai ser o domingo do testemunho da ressurreição. Nós vamos trazer consciência do que é o testemunho. Falar de testemunho e dar testemunho não é sobre o que você ganhou, não é sobre alguém que foi, não. É sobre os rompimentos que você vive, é sobre as reversões que acontecem. São coisas e marcas superiores àquilo que esse mundo quer condicionar em nós. Então, em nome de Jesus, que você continue conectado com esse canal da Igreja Sem Placa, que você venha até nós na rua 9 de julho 533, estamos no centro de Vinhedo, que você consagre a sua oferta agora com os dados bancários que aparecem na tua tela, lendo o teu QR Code, consagrando ao Senhor aquilo que é a marca da sua preservação, aquilo que é a marca mesmo desse revestimento, aquilo que é a marca desse cuidado em nome de Jesus. Sempre presente e acessível para uma palavra de direção, para uma oração de intervenção em nome de Jesus.